Um homem atraído para a morte. Uma mensagem e, do outro lado, o assassino. Um matagal escolhido como cenário do crime. Tiros que ecoaram no sítio. Um triângulo amoroso e o encontro fatal. Adriano Rosa foi morto a tiros por Romário Salles. A pivô da história é Cleonice. Ela e Romário são namorados, mas mesmo assim, ela se relacionava às escondidas com Adriano. Todos trabalhavam nesta granja de porcos, que fica na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O local do trabalho foi o escolhido por Romário para matar Adriano. As ameaças de morte já tinham acontecido há pelo menos 3 meses. Eu fiquei sabendo por fora que ele falou que ia matar ele. Aí eu alertei ele, cuidado, se você estiver mexendo, pare de mexer, que você vai acabar morrendo. Ah, não tô mexendo não. Não tô mexendo e ficou por isso mesmo. Romário e Adriano eram vizinhos e tinham amizade, até a descoberta da traição. Além de trabalhar, todos moravam aqui no sítio. Foi aí que eles se conheceram. Adriano e Cleonice começaram a se relacionar. Só depois ela contou que era casada. Romário descobriu que os dois eram amantes e fez várias ameaças. Segundo os parentes, a partir daí, Adriano não se relacionou mais com Cleonice e continuou trabalhando normalmente aqui no local. Mas Romário carregava um ódio e espalhava para os funcionários que um dia ainda mataria a vítima. O rapaz não acreditou que isso aconteceria. Mas Romário planejou tudo e, segundo a polícia, fez com que Cleonice atraísse Adriano para a morte. Naquele dia, Adriano saiu do sítio para levar a filha ao hospital e, quando chegou, viu uma mensagem no celular. Era de Cleonice. Essas foram as mensagens trocadas por eles naquela noite. Romário diz: "Vem aqui, tô pelo lado de fora." A vítima diz que já está chegando. O criminoso, se passando por Cleonice, apressa Adriano e diz que Romário está nervoso com a demora de Cleonice em chegar em casa. Mas não era Cleonice do outro lado da linha. Na verdade, Romário usou o celular da namorada para atrair Adriano para uma emboscada. Na mensagem, ele dizia que queria encontrá-lo. Adriano pensou que Cleonice estava marcando o encontro. Por isso, saiu de casa de moto. Era por volta das 9 horas da noite. Ele deixou a moto exatamente aqui. Em seguida, foi a pé para o sítio. Fez exatamente este trajeto. Naquele horário, todos os funcionários já tinham ido embora. No silêncio, longe de qualquer testemunha, Romário tinha o cenário perfeito para cometer o crime. Este foi o local escolhido para o encontro. Assim que Adriano chegou e entrou no sítio, caminhou até lá. Só que se assustou, pois quando chegou, encontrou Romário e não Cleonice. Foi lá dentro que as ameaças de morte começaram. Segundo a investigação, Romário usou uma pedra para golpeá-lo. Em seguida, saiu com a vítima, o levou até o meio do matagal. Foi lá que os disparos aconteceram. Logo depois, arrastou o corpo para o carro, que estava estacionado bem próximo. De acordo com o delegado, Cleonice estava de perto, acompanhando tudo. A polícia acredita que os dois não estavam sozinhos. Além de Romário e Cleonice, o tio do criminoso teria ajudado em toda a ação. Eles saíram da granja neste carro preto e seguiram para o local onde o corpo seria desovado. Cerca de 3 quilômetros de estrada de terra percorridos com o corpo de Adriano, no porta-malas. Assim que eles chegaram nesta estrada, desceram com o corpo. O plano era não deixar vestígios. E foi exatamente neste local que Adriano foi carbonizado. Em seguida, os criminosos fugiram de carro. Mas o plano começou a dar errado. Os parentes de Adriano sentiram falta dele e começaram a procurar. O irmão mais velho já sabia das ameaças e tinha certeza de que Romário estaria envolvido. No dia seguinte, pela manhã, os vestígios começaram a aparecer.
Primeiro, a moto de Adriano, que estava no mesmo lugar que ele deixou naquela noite. Em seguida, os funcionários, que encontraram uma cápsula e uma camiseta suja de sangue, que estavam aqui no matagal. Cerca de 1 hora depois, o irmão da vítima flagrou Cleonice, Romário e o tio dele saindo de carro. E foi exatamente aqui, neste trecho da estrada, que, desconfiado, ele parou o carro e perguntou para Romário se ele sabia do paradeiro de Adriano. Você foi o último a ver o Adriano. Falava o quê? Eu vi ele às 9 horas. Aí eu falei, mas você tem notícia dele? Ele disse, não. Mas a família tinha certeza de que Romário estava envolvido no sumiço de Adriano. Porém, a todo momento, ele se demonstrava frio. Ele foi muito tranquilo. Eu falei, como que você não viu? Você ajuda nós a procurar, ele se ajuda, eu vou voltar a ajudar a procurar ele. Imediatamente, a família procurou a polícia e parou esta viatura que estava na região. Os policiais conversaram com o casal, que já estava desembarcando as malas. Quando eles foram abordados ali na rodoviária, negando, eles estavam tranquilos, estavam aflitos? Totalmente tranquilo. Eles não deixaram transparecer que eram os autores do crime. Muito tranquilos, negavam fielmente a autoria do crime e muito frios. Tanto ele quanto ela? Tanto ele quanto ela. O casal foi levado à delegacia. Eles negaram o crime, até que não conseguiram mais sustentar a versão, depois que Cleonice confessou que Romário havia escondido a arma. A esposa veio a falar que, por volta das 4 horas da manhã, viu o marido com a sacola adentrando o mato e depois de uns 500 metros, ele voltou. E nisso ela informou o local. A polícia militar foi no mato, procuramos até encontrar uma sacola. Dentro da sacola estava um revólver e uma réplica de pistola. Munições e cápsulas estavam na mesma mochila onde as armas foram escondidas. O carro do criminoso foi apreendido e irá passar por perícia. Segundo a polícia, Romário e Cleonice limparam o carro após o crime. O celular de Adriano foi recuperado pela polícia. O casal acabou confessando tudo. Romário apontou o local onde o corpo estava carbonizado. Cleonice tentou se livrar das acusações, mas o próprio namorado a entregou. Ele também viu que entregou a pedra de mármore para o marido para terminar de matar a vítima. O irmão nunca teve dúvidas de que Adriano estava morto e que Romário seria o autor. Depois de tudo que aconteceu, você já tinha mais ou menos ideia do que teria acontecido? Aí eu falei, eu procurava só para achar ele caído já, morto, e que a gente encontrou ele. A polícia investiga a participação de Marcos, que é tio de Romário. Ele estava com um casal tentando sair da cidade. Para a família, não há dúvidas de que há uma terceira pessoa envolvida no crime. Pelo jeito que fizeram, eu imagino que tenha sido em mais de 2 pessoas, porque só ele e a mulher, eu acho que os dois não eram capazes de fazer aquilo. Adriano deixou 2 filhos. Ele trabalhava há 3 anos no local. Sempre batalhou para dar uma vida melhor para a família. Esses criminosos destruíram a família? Sim, destruíram, né? Não só uma, como todas, né? A família da mãe da menina e a nossa família. Fica todo mundo triste, né? Com o que aconteceu. Foi uma forma cruel do jeito que ele fez.